Bem-vindos ao Conversa de Eleição, hoje com Fernando Medina e Miguel Paes Maduro à distância. Sejam muito bem-vindos os dois, espero que já recuperados da noite eleitoral de domingo. Agora, 40 anos depois, voltamos a viver algo histórico, já estava previsto, mas avançamos mesmo para a segunda volta das eleições presidenciais, num frente a frente que vai ter António José Seguro e André Ventura, vencedores da primeira volta. Miguel Paes Maduro esteve na comissão política da candidatura de Luís Marques Mendes, foi o candidato apoiado pelo PSD, conseguiu apenas pouco mais de 11% dos votos. O que é que falhou nesta campanha? O que é que poderá ter prejudicado o candidato Luís Marques Mendes, que numa fase inicial era apontado como um dos favoritos a ir à segunda volta? Dois pontos prévios que acho que são necessários para entendermos estas eleições, o resultado destas eleições e a forma até como decorreu a campanha e que influenciou, obviamente, os resultados, até porque vimos essa volatilidade, não é? Ao nível das próprias sondagens, que indicavam, por exemplo, Luís Marques Mendes como, inicialmente o Almirante como grande favorito, depois Luís Marques Mendes, e entretanto os dois depois caíram bastante. O primeiro é que eu acho que esta é uma campanha para as presidenciais já marcada por aquilo que parece ser um novo regime político português com muito mais fragmentação, ou seja, nós confirmamos aqui, e é uma razão, e é algo sobre o qual os dois principais partidos do arco da governação em democracia em Portugal têm de refletir, que há o espaço político do PSD e do Partido Socialista, neste momento, representa pouco mais de 40% do eleitorado. Já foi também próximo disso nas últimas legislativas. E, portanto, é uma mudança brutal face àquilo que aconteceu durante muitos anos, em que esses partidos tinham 80% do eleitorado, e 80% do eleitorado com uma grande fatia muito, muito fidelizada. Isso não é o caso hoje em dia, e isso marca estas eleições, consolidam essa transformação do nosso regime político. O segundo aspecto que me parece que marca também claramente essas eleições é que são as primeiras eleições. As redes sociais já estavam a ter impacto ao nível dos processos eleitorais, mas acho que estas são as primeiras eleições em que eu acho que as redes sociais mais marcaram a comunicação política e a forma como a campanha eleitoral. E considera que quem esteve mais forte nas redes sociais conseguiu um melhor resultado? Não é só isso, é a circunstância de a importância que as redes sociais ganharam ao nível do debate político e da comunicação política, ter permitido, fora das redes sociais, a utilização de um tipo de linguagem que antes estava só restrita às próprias redes sociais. Ou seja, o nível de violência que tivemos na linguagem política, em certas formas de campanha que ocorreram, por exemplo, a forma como o Almirante Gouveia Melo fez o debate com o Marcos Mendes, é um tipo de linguagem que nós achávamos, e um tipo de comunicação que achávamos que estava ainda restrito às redes sociais, mas que agora, no fundo, tomou controle do debate político generalizado. E o Luís Aquilo Marques que Mendes não o Chega conseguiu fazia lidar com essa linguagem, nem adaptar-se a este novo modelo? Eu acho que num contexto de uma eleição em que há uma grande parte do eleitorado que está profundamente descontente com a classe política, quer alguma forma de mudança, está zangado com o funcionamento da política, haveria espaço para um candidato que fosse um candidato, digamos, visto como um candidato de regime, de proteção do regime, mais moderado, mais centrista, mais institucional. Esse candidato foi inicialmente Marcos Mendes. Acho que Marcos Mendes, pagou um preço também por ser precisamente aquele que primeiro era esse candidato, que foi objeto do discurso político mais violento, e isso acabou por depois favorecer António José Seguro e acabou por emergir ele como esse candidato em vez de Luís Marques Mendes. E acho que Marques Mendes acabou por pagar um preço por isso. Acresce também uma outra circunstância, que é cada vez mais as sondagens não apenas revelam as preferências num determinado momento, mas também determinam as preferências eleitorais. São consequência e causa ao mesmo tempo. E agravaram a percepção de que Marcos Mendes estava em queda,
acabou depois por criar uma profecia que se autoconcretizou. É óbvio que a queda inicial dele não é decorrente das sondagens, mas o facto das sondagens revelarem uma quebra significativa levou a que essa quebra fosse ainda pior e explica depois o resultado final. Fernando Medina, do outro lado, é membro da Comissão de Honra de António José Seguro, passou do candidato apoiado pelo PS à segunda volta, começou a surgir a possibilidade de apenas passar à segunda volta nestas últimas semanas. O Miguel falava agora destas sondagens diárias de Tracking Poll. Acredita que pode ter sido isso a mobilizar a votação em António José Seguro e funcionou o voto útil à esquerda? Há um conjunto Agora sim. de, de razões que creio que explicam este resultado e esta evolução que tivemos. Acho que o primeiro é que havia, já há muitas semanas desta parte, uma grande volatilidade da disposição eleitoral. Já aqui tínhamos falado sobre isso e tínhamos aqui, aliás, expresso essa opinião de que isto iria ser um voto decidido muito possivelmente bastante em cima da hora. Na última semana, muito em cima da hora. E agora os estudos pós-eleitorais irão dizer, mas o que nós assistimos do ponto de vista das sondagens só é compaginável com eleitores que terão manifestado num dado momento a sua simpatia por Gouveia e Melo, noutro momento a seguir por Marcos Mendes e no momento final, por exemplo, por António José Seguro. Quer dizer, os números só são compatíveis com este tipo de movimento. Em segundo lugar, nós tínhamos um quadro, como o Miguel referiu, um quadro muito fragmentado de candidatos, nomeadamente no espaço do centro-direita. No centro-esquerda também, mas no centro-direita, onde o Almirante surgiu em primeiro lugar, depois com Marcos Mendes, com Luís Marcos Mendes, com Coutinho de Figueiredo, e enquanto à esquerda houve uma concentração efetiva de votos em António José Seguro, isto é, os resultados dos candidatos apoiados por partidos à esquerda de António José Seguro, não sei se terão chegado aos 6%. No lado do centro-direita a realidade foi bastante diferente. Depois, eu creio que Luís Marcos Mendes não estava preparado para a violência da campanha que enfrentou. Ele tem muitos anos tem muitos anos de experiência de vida política, também comunicacional, mas aquilo que ele teve pela frente foi diferente, possivelmente aquilo que ele estava à espera, e creio que aquele debate entre o Almirante e Luís Marcos Mendes, que foi possivelmente um dos pontos baixos da vida política portuguesa, terá marcado um certo sentimento de afastamento relativamente aos próprios dois candidatos. Eu acho que Gouveia e Melo também tem ali quer dizer, também não se levanta, não é? Não sai bem daquilo, não é? Talvez Gouveia e Melo seja aquele candidato que teve, de facto, quer dizer, que cai com estrondo, não é? Quer dizer, ele liderava com 60% das sondagens no arranque desta campanha, sem fazer nada, sem ter ainda dado nenhuma volta do país, sem nada, também sem se ter dado a conhecer, também sem ter falado, não é? Isto em política é dizer quando se começa a falar, começa a ser um bocado mais exigente, e ele faz toda uma campanha em queda. Não é? E depois a posição que adotou com o Luís Marcos Mendes retirou-lhe por completo qualquer estatuto presidenciável, porque a política não se faz naqueles termos nem naqueles modos. Falava há pouco, para aproveitar, porque falava dessa diferença dos votos nos candidatos apoiados à esquerda e os votos dos candidatos da direita. Acredita que nesta segunda volta António José Seguro tem muitos votos que pode ir buscar à direita? Eu acho que António José Seguro vai ter uma grande capacidade de concentrar os votos dos democratas. Quer dizer, acho que os democratas têm percebem bem a questão que está colocada em cima da mesa. Temos aqui o privilégio de estar hoje também aqui com o Miguel, que já assumiu a sua posição como democrata. É alguém que, do ponto de vista ideológico, não se aproxima de António José Seguro nem da esquerda, não se confunde nesse espaço, mas é uma questão
de respeito pelo Estado de Direito, pelos valores constitucionais, pelos valores de dignidade humana e de convivência e de convivência social, e por isso creio que António José Seguro irá ser o depositário dessa confiança, porque a fratura com André Ventura é total. Começa em primeiro lugar que André Ventura não é um candidato presidencial. Ou melhor, ele é formalmente um candidato presidencial, mas ele nunca esteve interessado em ser Presidente da República. Aliás, disse-o, aliás, por várias vezes. O que ele está verdadeiramente interessado é em destruir o PSD e ser o líder da direita. Eu acho que nós temos que valorizar aquilo que os políticos dizem, quer dizer, quando falam. Ele fala com clareza e diz: eu quero ser o líder da direita, eu sou a direita, e por isso, no fundo, a ambição dele A é única subir para um vantagem resultado. é dar-lhe alguma vantagem na oposição depois no Parlamento. Ele não é dar-lhe na oposição no Parlamento, ele não está interessado na oposição do Parlamento, ele está interessado em chegar ao poder como Primeiro-Ministro, e por isso, qual é o caminho que ele vislumbra para si próprio? Ele começou com 6%, vai a umas legislativas, tem 20%, vai a umas legislativas, tem cerca de 15%, vai a umas legislativas seguintes, tem cerca de 20%, viu o Almirante no início a entrar-lhe bastante no seu espaço de candidato, de político antissistema, disse: nem pensar, eu vou aqui segurar o meu espaço. Tem este resultado e a partir deste resultado vai fazer uma bipolarização em que ele diz claramente: eu sou a direita, quem é a direita vota em mim, não podemos ter lá socialistas, e por isso, para quê? Para poder ter um resultado que ele aspira a que esteja nos 35%, 40% ou até mais, para depois estar numa posição em que, face a Luís Montenegro, tem isto é, ele já terá recolhido um voto tão significativo dos portugueses que lhe dá, no fundo, a capacidade de poder a qualquer momento desencadear uma crise política, provocar eleições legislativas e procurar ascender ao poder por essa via. Mencionava há pouco o Miguel Paes Maduro, que já disse que nesta segunda volta iria apoiar António José Seguro. Miguel, Luís Montenegro e Luís Marques Mendes optaram por não seguir essa via tão clara, deixaram tudo muito em aberto no domingo, não manifestaram apoio em nenhum dos dois candidatos. Não deveriam ter feito? Primeiro, não falei com nenhum dos dois, não sei o que é que motivou as declarações de ambos, mas para mim as declarações de ambos são distintas. Eu devo dizer que vi a declaração de Marcos Mendes como muito diferente. Acho que, na minha opinião, está a ser mal interpretada. O que ele disse claramente foi que, naquele contexto concreto da noite eleitoral, em que falava ainda como candidato, não ia endossar votos, não ia endossar um candidato porque os votos que ele tinha tido não lhe pertenciam. Mas acrescentou que ele, como tinha uma posição pessoal e que a poderia vir a manifestar. E, portanto, eu distingo isso claramente. Acho que Marcos Mendes foi muito claro em que não se estava a pronunciar naquele momento, mas porque estava no contexto de falar ainda como candidato e pode vir ainda a manifestar-se. O Primeiro-Ministro foi mais claro no sentido de entender que, como líder do governo e líder do PSD, portanto, o PSD não estava representado nesta segunda volta das eleições, isso parece-me óbvio, mas que resultaria daí para ele que não tomaria posição relativamente a nenhum dos candidatos. Eu acho que percebo qual é a lógica do Primeiro-Ministro, mas acho que ela é uma lógica que o Primeiro-Ministro se engana. Acho que a lógica do Primeiro-Ministro é ele não quer dar margem a que qualquer resultado que André Ventura venha a ter, André Ventura reclame esse resultado como sendo um resultado que obteve contra o Partido Socialista, contra o PSD, contra o CDS, contra todos esses partidos e, portanto, que reforce ainda mais o seu capital político. Parece-me claro, aliás, como dizia há pouco o Fernando, que o André Ventura vai tentar fazer destas eleições presidenciais um alargamento ainda maior do seu campo eleitoral, do seu eleitorado. Se ele chegar a 35% dos votos, vai tentar reclamar que é o líder político em Portugal neste momento que tem maior apoio popular. E Luís Montenegro está, desse ponto de vista, numa situação difícil,
de ter gerir essa dimensão. O que eu acho que vai acontecer é que mesmo que sem o apoio de Luís Montenegro e do PSD a António José Seguro, Ventura vai na mesma reivindicar esse resultado como seu e só seu, e contra o PSD, o PS, e portanto como assumindo ele a liderança da direita. E o PSD não tomar posição e Luís Montenegro não tomarem posição, ao mesmo tempo vão legitimar, vão dar mais um passo na legitimação política de André Ventura e do Chega, e vão também, do meu ponto de vista, provavelmente potenciar a que ele possa ter um resultado melhor. Compreendo que nenhuma das decisões era fácil para o Primeiro-Ministro e para o PSD, desse ponto de vista da estratégia política. Do ponto de vista dos princípios, para mim, não há dúvida nenhuma de qual é a posição. Para mim foi absolutamente natural, não há, não hesitei por um momento. Parece-me claro que a concepção de regime político, a defesa do Estado de Direito democrático, com todo um conjunto de concepções e de mecanismos próprios da democracia liberal, estão nos antípodas daquilo que é o que defende André Ventura e o Chega, e o que é o comportamento político de André Ventura e do Chega. Não é apenas uma questão de fins, mas os meios. Os meios também importam na política, e os meios que André Ventura e o Chega usam, do meu ponto de vista, eu não posso de forma nenhuma ignorar, e portanto para mim era óbvio apoiar António José Seguro, e já agora também da noite eleitoral também ficou claro duas concepções da política muito diferentes. António José Seguro fez um apelo à unidade e à coesão, e para mim a política serve sobretudo para procurar isso. Temos diferenças, eu tenho diferenças em relação ao Fernando, em relação ao António José Seguro, mas estamos na política para tentar resolver essas diferenças e, se possível, até encontrar pontos de união. André Ventura e o Chega estão na política para exacerbar as nossas diferenças e a nossa divisão, e para mim não é para isso que serve a política. Deixe-me só questionar também sobre esta posição de Luís Montenegro. Não deveria ter optado por anunciar um apoio em concreto? Eu acho que Luís Montenegro cometeu um erro estratégico desde o início, quando se ascendeu ao governo, continuando a pensar de que o Partido Socialista é o seu principal adversário no imediato, e na estratégia que delineou de se aproximar ao Chega. O Luís, é preciso, esta relação do PSD de Luís Montenegro com o Chega não é de agora, não é? É uma relação que começou no início desta legislatura, em que o Chega foi eleito parceiro preferencial, e em que se estabeleceu uma maioria funcional no Parlamento entre o PSD, o CDS e o Chega, envolvendo até a IEL em muitos assuntos. Aliás, o que mostra o nível de degenerescência da IEL, que aquilo que liberal tem no nome, não é? Porque é um partido que está hoje na órbita do Chega, é um partido que está na órbita do partido menos liberal do sistema político português, a par do PCP. Que é o Chega, quem lê o seu programa eleitoral e as suas posições políticas. E fala aqui, sobretudo, em termos económicos, que é um aspecto de grande relevância. E por isso, Luís Montenegro assumiu este mandato governativo com essa proximidade ao Chega. Por isso tivemos várias leis importantes a passarem no Parlamento, simbolicamente a lei da nacionalidade e a lei da imigração, aliás, com ministros do atual governo a terem formulações discursivas que são do Chega, são iguais. Eu acho que o Leitão Amaro tem sido, no fundo, um pouco uma decepção relativamente à gestão de todo este tema, pela forma como ele até tem verbalizado. As fórmulas que ele emprega são as fórmulas do Chega, relativamente aos imigrantes, às minorias, todo o tema da nacionalidade, todo o absurdo que foi tocar no tema da nacionalidade, e por isso, com esta ideia que Luís Montenegro possivelmente tinha, que era de procurar desvalorizar a ameaça do Chega, porventura tentar que houvesse aqui um abraço do urso ao Chega, isto é, que o PSD fosse envolvendo o Chega para fazer mingar o Chega. Naturalmente uma estratégia muito pressionada por Pedro Passos Coelho, para quem obviamente o Chega é um
um parceiro naturalíssimo e amigo, não é? Tem essa concepção do PSD de o encostar muito à extrema-direita. Luís Montenegro fez isso, não é? E ao fazer isso, ao procurar talvez esse abraço do urso, esqueceu-se que o urso é André Ventura. E por isso, quando ele se aproxima da forma que se aproximou, fica agora numa situação em que nesta decisão sobre o candidato presidencial fica muito mal, porque fica com grandes dificuldades, porque a posição prática que Luís Montenegro adota é a posição de equidistância, não é? Isto é, eu não me pronuncio, pronto, eu sou governo, não me pronuncio, eu preocupo-me em governar o país, parece-me correto e hábil da parte dele dizer isso, mas depois diz, eu sou equidistante e por isso nada tem a ver com o que acontecer nas eleições presidenciais, nem com os votos. Ora, como o Miguel bem disse, não é verdade. O que vai acontecer é que André Ventura, com esta posição de Luís Montenegro, o que André Ventura vai fazer é reclamar que todos os votos que tiver como seus e só seus. São seus. Foram pessoas que foram votar nele, isto é, não foi, e a probabilidade de André Ventura ter um resultado mais alto com esta posição com esta posição de equidistância que o Luís Montenegro adotou, em minha opinião, é mais alta do que se o PSD tivesse declarado um apoio a António José Seguro. Que, aliás, vamos lá ver, as pessoas podem parecer surpreendidas com isto, mas os grandes partidos apoiarem um candidato de outro partido numa segunda volta, é a coisa mais banal que nós já tivemos. Quer dizer, bom, Cavaco Silva apoiou o Mário Soares. O PSD até já apoiou na primeira volta. O PSD apoiou o Mário Soares na primeira volta, claro, imagino com algum arrependimento depois pelo conhecimento da história. Quer dizer, o PS não apoiou formalmente Marcelo Rebelo de Sousa, e eu pessoalmente apoiei, também, pronto, com algumas amarguras nesse segundo mandato, mas quer dizer, mas isto não é nenhuma novidade, como é que eu vou dizer, isto não é assim uma coisa muito estranha no nosso sistema político. Luís Montenegro decidiu o que eu acho que é uma má solução, pronto, má solução, e vai começar a ser uma má solução para o PSD, porque os votos, uma parte dos votos transferirão, isto é, André Ventura subirá a sua votação, isso decorre da aritmética. Acho que subiria menos se o Luís Montenegro tivesse outra posição, e esta casa em que está metido, acho que vai causar muitíssimos dissabores, porque depois André Ventura, nesta sua trajetória, não é, de ir sempre eleição após eleição, ir subindo, vai chegar um momento em que vai querer trocar as fichas do casino, não é? Agora Ele já está com muitas fichas na mesa e vai decidir, bom, agora é a altura de eu ir ali ao caixa trocar, isto é, provocar uma crise. Para terminar, porque já estamos no final do nosso tempo, tinha só aqui uma última questão. Miguel Paes Maduro, no dia 8 de fevereiro, vamos assistir a uma aprovação de António José Seguro como Presidente da República ou uma rejeição ao candidato André Ventura? As eleições são sempre a aprovação de um candidato e a rejeição das alternativas. Portanto, são as duas coisas ao mesmo tempo. Mas eu acho, e quero dizer isso, eu apoiei outro candidato na primeira volta, mas não apoio António José Seguro apenas por rejeição a André Ventura. Eu acho que ele tem qualidades que farão dele um bom presidente e um presidente a que eu acredito equidistante e que vai exercer as suas funções com independência. Aliás, acho que tem mais perfil para Presidente da República do que teria para Primeiro-Ministro. É alguém decente, é alguém equilibrado, e, portanto, acho que vai exercer bem as funções de Presidente da República. Fernando Medina acredita que no dia 8 de fevereiro as pessoas vão votar para eleger António José Seguro ou evitar que André Ventura chegue à presidência da República? Eu partilho o que o Miguel disse, as eleições são sempre um misto, não é? Mas acho que António José Seguro já demonstrou, e para quem tivesse dúvidas, o discurso da noite eleitoral disse tudo, não é? Que tem um perfil para ser um bom Presidente da República, tem os valores, é um institucionalista, é um democrata, coisa que não se pode dizer de André Ventura, é um institucionalista, coisa que não se pode de André Ventura, é um defensor da Constituição da República Portuguesa, coisa que não se pode dizer de outro candidato, é alguém que pela sua personalidade moderada, ele é um social-democrata, mas com uma veia
quer dizer, ali com uma veia democrata cristã muito forte do ponto de vista da sua própria trajetória, da forma como ele se posiciona. É uma pessoa muito toldada a procurar consensos, entendimentos e convergências. Não é uma pessoa que não gere na base do conflito. Não é essa a sua personalidade, e por isso eu creio que será sempre um elemento de estabilidade para o país, e por isso, inequivocamente, não tenho nenhuma dúvida relativamente a que ele terá o voto pela positiva de muitos portugueses, e outros que poderiam ter preferido outra escolha, mas o mundo não é ideal, sempre o preferirão face a André Ventura. É o natural em qualquer eleição. Fernando Medina Miguel Paes Maduro, muito obrigada. A conversa de eleição regressa na próxima segunda-feira, já com a campanha na estrada para esta segunda volta para as eleições presidenciais.